Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita. Esse é o nosso episódio de número 75. 75, e toda quarta-feira, a partir das 10 da manhã, a gente tem sempre tá aqui com um assunto relevante, um tema que a gente até mesmo entre nós aqui, né? Essa comunidade que nós formamos, pedem temas e a gente consegue aí, através dos nossos convidados, trazer para falar sobre ele. Hoje, LGPD na saúde, como proteger dados sensíveis em uma era de inteligência artificial. E a gente foi buscar lá em Minas, né? Hoje lá em BH, que ele está em BH aí, nosso convidado João Gonçalves, advogado com uma carreira de 15 anos dedicada à assessoria e consultoria jurídica em direito digital, direito médico e para proteção e privacidade de dados, gestor em saúde, CIPM, CDPO, DPO, Lead Implementer, ISO 2701. João, já agradecer você, a sua presença aqui hoje. Hoje o Luiz está junto com a gente, ele pode abrir também, o Luiz que fez essa ponte, né? Para você estar junto com a gente, mas agradecer seu tempo. Tá nessa quarta-feira, episódio 75, falar sobre LGPD na saúde. Seja bem-vindo. Bom dia, João. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luiz. Pessoal, muito bom dia. Um prazer, uma honra. Estou muito satisfeito, muito grato pela oportunidade de trocar experiência, de falar um pouquinho sobre Lei Geral de Proteção de Dados, de falar um pouco sobre saúde, sobre gestão e parabenizar de pronto vocês pelo episódio 75. Não é fácil, né? Manter essa cadência, manter esse ritmo, não é uma tarefa das mais simples e que legal que vocês estão conseguindo e eu espero estar com vocês em muitos outros episódios, né? Aqui e acompanhar vocês aí sempre. Então, é uma honra, estou muito satisfeito, muito obrigado mesmo e espero trabalhar um tema que ele é relativamente novo, mas que na saúde permeia a nossa vida, né? Então, todos os dias a gente é desafiado, é um pouco disso que a gente quer falar hoje. Muito bom, Luiz. Bom, bom dia a todos, agora oficialmente. Bom dia, João. O João é testemunha que faz tempo que eu estou tentando trazer ele para cá, para falar, mas o cara roda pra caramba, cada dia está num canto. E eu vou fazer um depoimento aqui, viu, João? Eu sou uma das pessoas que mais céticos com relação ao LGPD, achava as coisas muito mais simplificadas do que de fato é. E o dia que nós conversamos, batemos um papo, acho que foi em Salvador que a gente conversou. A gente conversou tudo de online, mas em Salvador que a gente se encontrou presencial na primeira vez. Cara, você Isso. destravou um negócio em mim que eu falei, não é possível. O negócio é mais embaixo. Eu estava mostrando, o Lucas estava aqui no escritório, a gente fica em cidades diferentes no escritório. Eu estava mostrando para ele semana passada o joguinho que você criou de. O joguinho, cara, tá comigo aqui ainda, o joguinho. O Ludo tá. Ó, só para não deixar eu mentir, ó, as Tá aí. pecinhas aqui. Ele criou uma publicidade, um joguinho que você vai navegando no tabuleiro dentro do seu hospital, desde a recepção até a UTI, até na verdade o necrotério, assim, em cada área do hospital, ele avaliando quais os riscos que a LGPD que está exposto para um caso de LGPD. E eu achei sensacional e me destravou, viu, João? Eu já te conheci assim de online, de nome, de clientes em comuns, mas ó, você conseguiu convencer um cético, tá? Eu tô vendo meu pai aqui, o senhor José também, ele sabe como eu sou teimoso. Convencer teimoso é difícil, viu? E você conseguiu convencer um teimoso. Fico contente Já de porque você, tô dando mais valor. LGPD tem um pouco de evangelizar também, tá? Então, tem um pouco disso, né? De evangelizar. E eu estou muito satisfeito e honrado de ter aqui o seu Eliseu. Não sei o quanto ele é tímido para falar aqui, mas deixa eu cumprimentá-lo. Dizer que agora em janeiro eu vou tomar um café com o senhor, como prometi, viu, seu Eliseu? A gente vai estar junto aí no escritório. Ele tá no mudo ali, só Tá precisa no tirar o mudo, mudo para Celiseu? falar. Tira o mudo aí. Ele tá falando, mas ele tá no Ele está no mudo mudo, lá. ele está no mudo. É. Depois que ele conseguir, ele Aí, fala lá na pra hora que ele gente. conseguir, Mas você me ele avisa que entra. eu vou lá. Me avisa que eu vou lá Não, na terrinha, então. vamos marcar, vamos marcar. Lucas, vamos lá? Vamos colocar aqui a tela? Bora, vamos lá, vamos Podemos? começar. Vamos. Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, eu vou colocar vocês aqui de ladinho para eu poder fazer esse compartilhamento. Então pode ser que fique um pouco desconfortável
Mas só me confirme quando já estiver vendo, quando tu tiver ok aí, Lucas. Tudo ok, João. Tá na tela. Tudo ok? Então Igual da tela, pronto. na Ó, tela, tá na tela. tá na tela, né? Legal, muito bem. Aqui, deixa rapidamente, só matar saudade de algumas pessoas aqui que eu vi que me trouxeram cenários bem legais. Então, cumprimentar a todos, mas eu queria destacar aqui o Nicolas, lá do Hospital Evangélico em Recife. Tive o prazer de trabalhar em Recife, em duas instituições de saúde, então, uma satisfação muito grande. A Rosilane, em Franca, tive o prazer de trabalhar em Cássia, em Batatais, em São Sebastião do Paraíso, que está ali pertinho. Então, Rosilane, em breve, quem sabe a gente não toma um café junto. Eu quero mandar um abraço também para a Ingrid, pude trabalhar bastante tempo em Aracaju, tem alguns hospitais que a gente prestou um serviço lá, e isso é muito bacana ter vocês aqui. E, em especial aqui, deixa eu só achar que eu me perdi aqui, a Andréia, mas pedi um favor, Andréia, depois a gente conversa aqui com calma. Eu não sei se ele ainda está aí, mas trabalhei durante muitos anos na Santa Casa de Bragança. Na época, a gestão da tecnologia da informação estava com o Adão, então não sei se ele ainda está na casa, mas foi um prazer muito grande trabalhar com vocês, uma casa muito organizada, e tenho um orgulho muito grande de ter vocês no meu portfólio aí de oportunidades, né? Então, assim, legal demais ter vocês aqui. E aí, pessoal, à medida que vocês forem entrando ou forem perdendo aí a timidez, coloquem aqui no chat, né, de onde vocês são. O Adão tá aí, então ótimo, manda um abração para ele, muito legal, muito legal. Que bom, né? Fala que o João mandou um abraço para ele. Se ele não lembrar, eu vou ficar muito chateado, mas eu acho que ele lembra sim, né? Acho que ele lembra sim. A gente sofreu muito junto lá, com alguns desafios. Bem, pessoal, vamos lá. Qual que foi a proposta de trabalho, né? O Luiz comentava um pouco desse cenário dele, né? De ser um pouco cético em relação à LGPD. Isso é algo ainda em transição, né? Nós temos uma lei nova, e essa lei ela tem nos provocado cada dia mais, e um pouco disso que eu quero trazer para vocês, a refletir sobre o nosso processo, né? Então, hoje, eu trouxe aqui um bate-papo, eu falo muito, vocês vão perceber que eu falo bastante, mas eu precisava me organizar, então coloquei isso no material. Esse material depois vai ser disponibilizado para todos, é de vocês, tá? Então não se preocupem em anotar, enfim, isso vai ficar com vocês. Mas eu trouxe um material que a gente consiga construir um pouco dessa LGPD na saúde e entender a LGPD dentro dessa vertical. Esse é o nosso desafio, em especial agora. E eu vi aqui que nós já temos na sala profissionais que já atuam com a LGPD dentro da instituição deles, e eles vão confirmar isso para a gente à medida que a gente avançar, que é o cenário de nós já estamos falando de LGPD e tropeçamos na IA. E acaba que a IA vem tomando um espaço muito grande para quem trabalha com LGPD como um desafio. E aí eu quero falar um pouquinho disso com vocês hoje, falar um pouco sobre as preocupações e os cuidados que a gente tem que ter. O Lucas ele me apresentou e aí leu ali um currículo, e desse currículo, o mais importante que eu tenho para dizer para vocês aqui é que é bom e é muito bom estar aqui, né? Eu atuo na saúde há 28 anos, com direito médico e direito digital há 15. Antes, né, já na gestão, eu sou administrador hospitalar, então atuei à frente de alguns hospitais. Eu sou um informata em saúde, então durante muito tempo trabalhei numa fábrica de software, desenvolvendo software para a saúde. E essas duas experiências, gestão e tecnologia, somada ao direito digital, elas me trouxeram em 2017 uma preocupação muito grande quando tive contato com o projeto de lei da LGPD, que foi: e como que isso vai afetar a nossa vida, né? Então, a partir de então, eu verticalizei os meus estudos, busquei algumas especializações, embora elas sejam aqui absolutamente irrelevantes, mas para que eu pudesse construir um discurso, um ambiente de levar para as instituições de saúde conceitos e uma transformação que a LGPD se propõe, né? Então, esse é um pouco do desafio que eu venho vivendo ao longo dos últimos 7 anos, né, 2017 até aqui, e que eu quero dividir com vocês hoje. Esse QR Code, ele leva para o meu perfil do LinkedIn. Vai ser muito bom ter todos vocês lá. Eu publico muito material, converso, a gente tem algumas oportunidades de debate lá, então vai ser um prazer ter vocês lá. Ao longo dessa jornada, eu construí um framework para a implementação LGPD na área de saúde,
que é um framework que nós utilizamos no desenvolvimento da HDPO, e materializamos esse framework em um software para gestão da LGPD, que é o Protegon, né? Então, hoje nós temos aí uma ferramenta também que apoia vocês nessa gestão. Mas isso é um detalhe legal. Bem, como nós estamos numa sala aqui com um pouco mais, só me confirma, um pouco mais de 60 pessoas, a última vez que eu vi estava em 59. Isso, 66 agora. João, deixa eu rapidamente falar uma coisa assim. Esse aumento que teve de gente, sim, é porque o Matheus da Condias entrou com a gente, o cara puxa a gente, entendeu? Então, só de Esse é um outro amigo muito querido, né? Muitíssimo gente querido. só de gente que ele trouxe aí, deve ter sido uns 25. Maravilha. Um evento com Matheus, Bruno, tô vendo o João Bruno por aqui. Azevedo e Lucas. Como é que eu não entro? Tem que derrubei uma agenda para poder entrar aqui. Ah, fez muito bem, fez muito bem. Muito bom ter vocês aqui. Tá Gente, bom. o Matheus é um amigo querido, de uma história enorme em Salvador, um profissional de extrema qualidade. Enfim, dispensa aí ficar fazendo propaganda dele, senão eu vou gastar o tempo da apresentação só para falar das qualidades do Matheus aqui. Muito bom, muito bom. Bem, como a gente está com uma sala de pouco mais de 60 pessoas e eu não tenho uma dimensão do conhecimento de todos, a gente vai passar por um processo de nivelamento. E aí a gente vai avançando ao longo dessa formação. Me permitam esse momento, eu acho legal. Bem, o que é a LGPD, né? Essa é a pergunta, e foi um pouco disso que eu conversei com o Luiz, quando ele fala assim, eu sou um pouco cético, mas o que ele é? O que é a LGPD? A LGPD, ela tem três grandes sustentações. Interessante, embora o artigo 1º dela diga que o objetivo da LGPD é proteger direitos, proteger pessoas, né? Então a LGPD ela vem e fala assim, essa lei é para proteger direitos e proteger pessoas. Ok, então isso é o que a lei quer. Só que para que a lei faça isso, ela cria novos direitos para os titulares, que no caso da saúde, absolutamente todos já existiam, né? Se a gente pegar o rol do artigo 18, todos os direitos estão lá, e se nós pegarmos o artigo 9º, quando fala do aviso de privacidade, toda aquela perspectiva está lá. Por quê? Porque a responsabilidade civil na saúde exige, né? Então, saber o que eu faço com as informações, com quem eu compartilho essas informações, a confidencialidade das informações, a rastreabilidade das informações, a qualidade das informações, né? A perspectiva dos termos de consentimento, livre, esclarecido, isso tudo já está previsto na saúde de alguma forma, embora com uma roupagem mais voltada para responsabilidade civil, médico, hospitalar, né? Mas já está lá. A pergunta é, se ela cria novos direitos e agora chama os titulares, por que nos impactou tanto? Porque a lei traz uma outra parte importante, que é a obrigação das empresas, que é o que nós não tínhamos antes. E isso é legal da gente falar. O que a LGPD traz de novidade para nós na saúde, verdadeiramente, é o fato da sanção objetiva. Até então, nós sabíamos que não pode vazar dado de paciente, não posso compartilhar dados com outras pessoas. Mas a gente sabe que isso sempre aconteceu. Na maioria absoluta das instituições convivem com esse tipo de dificuldade de gerenciar acesso, de ter ali uma oportunidade de uma tentativa de fraude com um acompanhante em razão de informações que eventualmente tenham vazado. Aqueles casos em que, num óbito, o pessoal da funerária liga para a família antes do próprio hospital avisar que o paciente faleceu. Todo mundo aqui, se não viveu, ouviu esses casos, né? Mas o que mudou? Mudou que, de uma forma mais genérica, mais geral, a gente vai nivelando aos poucos, mudou que, com a LGPD, agora eu tenho uma autoridade fiscalizadora e eu tenho um processo administrativo sancionador. O que antes dependia de uma ação judicial movida pela parte afetada, agora eu tenho interesse coletivo e um processo administrativo que pode, inclusive a lei diz isso claramente lá no seu artigo 44, repercutir em outros processos individuais, criminais e por aí vai, né? Então, o que é legal da gente falar nesse primeiro momento? Sim, a lei ela é criada para proteger dados. Ok, só que ela não faz só isso, né? Ela cria direito para os titulares, e antes nós olhávamos muito para o paciente,
Agora nós precisamos entender que esses direitos de confidencialidade, de segurança, de qualidade de dados, ele se reflete em prestadores de serviço, em funcionários, em colaboradores em geral, ou seja, todas as pessoas que confiam na sua instituição passam a ter aí a proteção dos seus dados. E a lei faz isso criando obrigações. E são obrigações objetivas, né? Um outro ponto legal de comentar, a gente vai falar mais à frente, mas é importante que a gente já pavimente esse caminho, é a questão da segurança. Segurança da informação, na grande maioria das instituições, vem depois de tudo em termos de prioridade. Ou melhor, vinha após tudo. Então, nós sabemos das dificuldades que a gente tem com, eventualmente, tem com manter uma folha, com manter o serviço ali de atenção, com remunerar profissionais, com compra de materiais e medicamentos, com a sustentabilidade da empresa, mas agora nós precisamos olhar para a segurança da informação como plano de continuidade do negócio, sob pena de um vazamento de dados, trazer para a empresa repercussões jurídicas, repercussões financeiras que a empresa não estava preparada para isso, né? Então, nós temos uma lei agora que abre, em princípio, lá no artigo 6º, a segurança da informação e a prevenção, e ela abre um capítulo enorme a partir do artigo 46, que trata exatamente sobre segurança e boas práticas. Então, não se tem mais aquela discussão de vamos ver o que dá para fazer no orçamento com segurança da informação. Não, nós precisamos de um capítulo de segurança da informação, porque a lei, assim, determina no nosso orçamento. A gente tem que saber e ter um plano para isso. Bem, feito esse primeiro passo, e Luiz, Lucas, fiquem muito à vontade aqui, por favor, tá? Eu estou vendo aqui a gente já tem uma pergunta aqui da Denif. Ela fala assim: a fiscalização acontece no momento de alguma ocorrência de vazamento ou já ocorre fiscalização de prevenção? Ótima pergunta. Segura um minutinho para eu chegar aqui exatamente nesse ponto aqui, eu já vou te responder, tá? Se a gente for pensar em linha do tempo, né? E aí eu chego em você agora, Denis. Se a gente for pensar em linha do tempo, nós temos uma lei muito nova, né? Ela foi publicada em 2018, ela teve, num primeiro momento, uma expectativa de vacatio legis tempo de preparação de 18 meses, aí nós tivemos uma medida provisória, a 869, que depois se converteu em lei em 2019, com a lei 13.853, ampliando o prazo para setembro, para agosto de 2020, acabou que virou setembro, enfim. Então, a nossa lei ela foi publicada em 2018, mas ela só começou a valer em 2020. Então, é uma lei nova. E quando ela começou a valer, que foi em agosto de 2020, todo mundo se lembra, especialmente para a gente da saúde, foi um ano muito difícil, né? Então, ali em setembro de 2020, a gente ainda estava no olho do furacão da Covid, né? Todo aquele cenário, e isso prejudicou um pouco a construção dessa lei no nosso ambiente, nas nossas linhas de prioridade. Em 2021, e aí, Denif, já vou chegando na sua pergunta, nós tivemos um movimento importante. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela publica a sua primeira resolução, resolução 1 da autoridade, é exatamente o que ela chama de processo fiscalizatório e sancionador. Esse processo fiscalizatório e sancionador, ele está separado em dois momentos, são dois capítulos, né? Um primeiro momento é como ocorre a fiscalização, e um segundo momento é o processo e o procedimento para recurso, prazos, enfim. Então, conhecer a resolução 1 é indispensável, mas o que é importante até para responder aqui a pergunta da Dênica? Esse processo de fiscalização, eu estive na NPD, tive a oportunidade, né, de conversar um pouco com o doutor Fabrício, que é o coordenador do processo fiscalizatório, um profissional incrível, vem fazendo um trabalho incrível. E ele trouxe um conceito bem interessante, Dênica. Ele disse o seguinte: a fiscalização da NPD ela é responsiva, ela não será ostensiva, ela é responsiva. E o que isso quer dizer? Ostensivo é aquela fiscalização em que o fiscal vai bater na sua porta, né? Vai estar o tempo lá batendo na sua porta, vai estar avaliando os seus processos, vai estar pedindo documentação. Não. A NPD não fará isso.
Mas isso não é motivo para a gente ficar calmo, espera, né? A NPD ela fará uma fiscalização responsiva. O que é uma fiscalização responsiva? É aquela fiscalização que atuará em basicamente dois cenários. Quando ocorrer um incidente de segurança, e a gente vai falar dele daqui a pouco, está lá no artigo 48, e já já eu falo de uma outra resolução, ou quando ocorrer uma denúncia. E é esse segundo ponto que é importante para que eu destaque para vocês. Só esse ano, 2024, está terminando, nós atuamos em 7 casos, 7 procedimentos, né, junto à NPD por denúncia. Ou seja, uma pessoa, um cidadão, entendendo que teve uma violação dos seus direitos, ele foi até a autoridade nacional e tem um portal todo desenvolvido para isso, e ele fez ali uma denúncia, né? Nós tivemos casos no interior de São Paulo, tivemos casos em Salvador, tivemos casos no interior da Bahia, tivemos casos em Minas Gerais, tivemos casos no Rio de Janeiro, só que o nosso escritório trabalhou. E por que isso é importante que eu destaque para você, Denif, na sua pergunta e para o pessoal aqui? Porque, embora a autoridade não tenha um fiscal batendo de porta em porta, cada paciente seu é um fiscal em potencial. Cada funcionário seu é um fiscal em potencial. E aí, a NPD, ela diz claramente que, a partir da denúncia, ela vai requerer informações sobre aquele tratamento de dados, e aí ela explora, e nós temos vivido isso, ela explora dois cenários. O cenário em questão, que é o cenário concreto, que está sendo ali denunciado, e ela aproveita para checar alguns outros pontos, como nomeação do encarregado, como aviso de privacidade, como realização do ROPA, RIPD, plano de melhoria contínua, e entra em todo esse cenário da fiscalização aí da resolução 1, tá? Outra coisa legal de falar, então acho que eu te respondi, tá, Jennifer? E a gente, o DNF, e a gente já vai avançando. Outra coisa legal de comentar é, embora nós tenhamos tido uma resolução 1 aqui em 2021, somente em 2023, e aí veja que é uma questão de maturidade da própria autoridade, nós tivemos a publicação da resolução 4, e a resolução 4 inicia o processo de sanção. João, mas você não disse que a resolução 1 fazia isso? A resolução 4 ela complementa a resolução 1 com o cálculo da dosimetria. Porque até então, 2021 a 2023, nós tínhamos a fiscalização, mas não poderíamos sancionar, porque a gente não sabia como que seria aplicada essa sanção. Qual que é a base de cálculo dela? A resolução 4, sendo mais direto aqui, ela cria essa base de cálculo lá em janeiro de 2023 e traz para a gente o início das sanções pecuniárias. Então, temos empresas multadas? Temos. Temos empresas advertidas? Temos. E essa semana, inclusive, depois vocês podem pesquisar aí, a NPD soltou a lista das 20 empresas que estão aí com o processo em um estado mais avançado para a sanção. Então, veja que está cada dia mais próximo da gente, tá? Bem, o que acontece a partir de então? E eu estou contando uma história aqui para vocês, essa timeline é legal. O que acontece a partir de então? De 2023 para cá, nós tivemos uma mudança muito legal no manual da ONA. Então, para quem é acreditado ou está buscando acreditação, o manual da ONA traz aí uma alteração importante, né, exigindo conformidade LGPD. Nós tivemos alteração no manual do PAD, então, para quem é laboratório, para quem é serviço de imagem, também ocorreram mudanças. E ocorreram outras duas mudanças muito significativas do ponto de vista da saúde. Uma a destacar foi o incremento de requisitos qualitativos nas contratualizações, em especial as contratualizações SUS, né? Ou seja, os contratos SUS, com a incorporação de cláusulas LGPD. E eu tenho visto ainda muito cenário em que se assina o contrato garantindo a entrega, mas quando a gente vai na prática, numa auditoria, a gente observa que isso não está tão legal assim. E nós tivemos, em 2023, maio de 23, a publicação da resolução 786 da Vigilância Sanitária, trazendo ali, em seu artigo 32, se eu não me engano, a condição de ter
requisitos de adequação à LGPD para a emissão do alvará sanitário. Então, sim, a vigilância sanitária já determinou que, nas suas esferas inferiores, né, ou suas esferas de participação, os auditores, os fiscais, que eles verifiquem para laboratórios, né, no serviço de análises clínicas, a existência de, isso maio de 2023, requisitos, né, mínimos de adequação à LGPD. Isso é legal da gente falar porque está cada dia mais próximo da gente. E o que aconteceu em 2024? Então, cheguei em 2023. O que aconteceu em 2024? Em abril de 24, nós tivemos a publicação da Resolução 15 da autoridade, regulamentando o artigo 48. E o que diz esse artigo 48? Ele fala sobre aquela segunda perninha que eu comentei com a Denifer ali na pergunta dela na fiscalização. Que eu disse que a autoridade fará uma fiscalização responsiva. Então, ela fará uma fiscalização observando os incidentes de segurança e as denúncias. Falei das denúncias, vamos falar sobre os incidentes. O que a lei traz como obrigação sempre que ocorrer um incidente de segurança, a empresa, a instituição, no nosso caso aqui, as instituições de saúde, devem, não é poderão, devem registrar o incidente e a forma que ele tratou esse incidente. Sempre, 100% das vezes. Isso está lá no artigo 10 da Resolução 15. Podem consultar aí. Esse registro deve ser mantido por 5 anos. Então, você deve ter um registro de todos os incidentes de segurança na sua instituição e deve manter esse registro por 5 anos. Paralelo a esse registro, caso esse incidente envolva risco ou dano relevante ao titular, você deverá comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, aquela primeira perninha do incidente se você vazar um dado, tiver um incidente de segurança, porque às vezes a gente fala de vazamento, me desculpe, tecnicamente eu não estou adequado. Um incidente de segurança é quando a gente compromete, em linhas gerais, confidencialidade, integridade e disponibilidade. O vazamento é quando eu configuro ou quando eu afeto a confidencialidade. Mas se eu afetar a disponibilidade, por exemplo, eu posso gerar um risco para um paciente. Se eu gerar um risco para o paciente ou um dano relevante, eu devo comunicar à NPD. E aí acontece o processo fiscalizatório. Porque quando eu comunico à NPD um incidente, a NPD ela devolve para mim o processo fiscalizatório para entender como estão os meus procedimentos. Então é legal a gente perceber isso dentro desse protocolo da Resolução 15, junto com o artigo 48, tá? Aqui é só para a gente entender um pouquinho sobre como funciona. Bem, o outro ponto que nós tivemos de mudança bem interessante foi a publicação da Resolução 18, né? Então, veja que a NPD está muito mais atuante, né? Então, nós tivemos aqui a publicação da Resolução 18. O que a Resolução 18 trouxe para a gente em agosto de 2024? A Resolução 18, ela traz a organização sobre o encarregado de proteção de dados. Então, ela regulamenta o artigo 41 da lei. O que a autoridade está dizendo aqui para a gente? Tem que ter encarregado? Tem. Se você não é agente de tratamento de pequeno porte, nos termos da Resolução 2, que não é o caso de nenhuma instituição de saúde, você tem que ter encarregado. Primeiro ponto importante da Resolução 18. Segundo ponto importante, tem que ter suplente. Quem é o encarregado e quem responde na sua ausência. Tem que ser formalmente nomeado. Então, tem que ter um instrumento de formalização desse encarregado e desse suplente. Terceiro ponto, importantíssimo, conflito de interesse. E por que eu estou dando destaque para isso para vocês? Porque nós vimos, ao longo dos anos, muitas empresas nomeando profissionais que têm conflito de interesse na LGPD como encarregado. O que ficou de bom na resolução? Ela não proíbe a nomeação no conflito de interesse. Ela avalia o conflito de interesse no caso concreto. Então, ela permite, por exemplo, que no caso concreto, o encarregado ele decline da tomada de decisão para o seu suplente, e aí a tomada de decisão passa a ser do suplente que não estaria em conflito de interesse.
Isso é possível hoje pela resolução, tá? Então, eu tenho que nomear encarregado e suplente, e eu tenho que entender que, no caso concreto, eu tenho o cenário do conflito de interesse. João, me dá um exemplo de conflito de interesse. Bem, nomeei como encarregado o responsável pela área de marketing e comunicação. E esse responsável, ele está coordenando uma campanha que vai utilizar dados para fazer busca ativa de paciente. Ele pode emitir o seu RIPD acerca dessa campanha, ou ele pode emitir o seu LIA acerca dessa campanha enquanto encarregado? Não. Há um conflito de interesse objetivo. Ele, enquanto coordenador da campanha, ele não tem isenção aparente. Ninguém tem estrela na testa, tá, gente? Então é aquilo que a gente vai olhar de fora para dentro. Ele não teria isenção suficiente para emitir um parecer técnico negando ou autorizando aquele procedimento, uma vez que é um projeto dele. Isso vai valer. Mas agora, Simone. Opa, alguma pergunta, Simone? Não? Isso vai valer, pessoal, para o chefe de segurança, para o responsável pela TI, isso vale para o administrador da empresa, isso vale para o advogado da empresa, né? Então, a gente vai ter que tentar coordenar ações a partir de agora, numa leitura mais técnica da Resolução 18, para entender essa afetação no nosso dia a dia. E nós tivemos a publicação da Resolução 19, né? Agora, no finalzinho de 2024, né, setembro agora, nós temos a publicação da Resolução 19, que regulamenta os artigos 33, 34 e 35 da norma, que trata acerca das transferências internacionais. Todas as instituições fazem transferência internacional. Esses vão dizer assim, não faz. Eu vou dizer faz, porque provavelmente você usa um e-mail que está num servidor da Microsoft. Ou você usa um e-mail que está num servidor Google. Ou você usa um e-mail que está numa empresa parceira, mas o servidor dela é fora do Brasil. Se você não sabe disso, é importante que você entenda, porque agora a Resolução 19 ela exige que a gente tenha contratos com cláusulas específicas e aprovadas para essa transferência internacional. E claro, aqui eu estou dando um exemplo muito singelo do e-mail, que está muito próximo de vocês, mas nós podemos falar em servidor de arquivo, em servidor para armazenamento de banco de dados, em servidor para API de sistemas, né? Para troca de dados entre sistemas. E, normalmente, as empresas elas utilizam servidores internacionais em razão do preço, né? Costuma ser mais barato, tá? Então, é legal a gente entender essas resoluções, entender que agora nós temos algumas obrigações que a LGPD traz para a gente. Então, nós falamos aqui sobre criar obrigações, veja que eu trouxe alguns exemplos aqui que a gente está falando disso. No meio do caminho, pessoal, nós tivemos a publicação da Resolução 17, que determina o Sistema Eletrônico de Informações da NPD padrão, e tivemos a publicação da Resolução 20, recente agora, com a política de privacidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma grande aula, né? Vale a pena a leitura para quem gosta do tema, para quem é interessado. Dá uma lida na Resolução 20 da NPD, vai ajudar muito a compreender como fazer aí, ou qual a expectativa que a lei tem, ou que a autoridade tem para uma política de privacidade. Tivemos também a publicação da Resolução 23 na semana passada. A Resolução 23 ela traz o calendário regulatório para os próximos 2 anos. Então, para a gente entender o que virá pela frente, para quem trabalha, milita na área, é legal a gente pegar esse cenário. Pessoal, tranquilo até aqui? Eu vou avançar agora um pouquinho para a gente falar sobre o motivo. Alguma dúvida, algum cenário? Fiquem à vontade em usar o chat, de repente, olha, João, queria entender um pouco mais disso aqui, ou tá tudo bem? Queria que vocês escrevessem aqui no chat para mim também, que tá tudo ok, tá tudo tranquilo, ou que eu tenho dúvida. Vamos lá, porque para mim ter vocês é importante. É isso aí, mandei um recadinho pro pessoal aí, viu, João? Então fiquem à vontade para perguntar, levantar a mão, abrir microfone, abrir câmera aí, quem tá com a gente. O João tá tocando, né? Eu tô até preocupado agora, viu, João? O senhor tá falando aí, mas eu tô preocupado agora. Acho que o Luiz vai chamar você para vir para cá, viu? Apresentar o webinar. Você tá indo assim. Poder contribuir sempre pode contar comigo. Eu sou um bom suplente, tá, Lucas? Fica tranquilo, eu sou um bom suplente. E acabou de falar que na portaria exige que tenha também, né? Um suplente, então. Aí pronto. Exato. Ó, a gente pode adotar nessa portaria aqui. Trazer para cá. Muito bem, ó. A Tatiana disse, a Rosilane disse que está tudo ok, o Lauro ok, o meu xará ali
trouxe aqui todo ok também, a DNF, legal, pessoal. Ó, é bom que vocês comentem para a gente entender, né, como que vocês estão, se está fazendo sentido, e dúvidas, pessoal, é muito, muito natural, tá? Isso é importante para mim. O Nicolas, ó, o Nicolas é do Hospital Evangélico de Pernambuco, né? Então ele colocou para a gente aqui, ó. Teve um trecho que foi destacado que comprometia a confidencialidade, mais duas coisas. Posso sim. Vou até voltar aqui, que é importante. Quando nós falamos, Nicolas, em incidente de segurança, né? A rigor, claro que aqui eu vou pegar uma parte mais superior, tá? Se a gente for falar com o pessoal que é mais especializado, eles vão descer alguns outros requisitos, mas a rigor, nós falamos da quebra da CID, tá? Então, o que é CID? Para todo mundo aqui, CID é Classificação Internacional de Doença. Não hoje, né? Então, não hoje, não nesse contexto. O que é CID? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Ou seja, as informações elas precisam ser confidenciais. E o que é ser confidencial? Não é ser secreto, é ser permitido o acesso a quem tem que ter o acesso. Vou dar um exemplo bastante tranquilo que aconteceu essa semana em uma rede cliente nossa, uma rede de saúde cliente nossa. O paciente foi atendido no hospital B dessa rede. E uma tia desse paciente é enfermeira no hospital A dessa rede, tá? Essa tia, sabendo que o paciente estava lá, que o sobrinho estava lá, como o prontuário é único, ela acessa o prontuário para ver o que estava acontecendo com o sobrinho. Bem, ela é enfermeira, ela tinha acesso ao prontuário, mas houve quebra da confidencialidade? Houve. Aquele paciente não estava sob os cuidados da instituição nem do setor dela, ou seja, ela quebrou a confidencialidade daquele prontuário, né? Isso é um exemplo, tá? Isso a gente pode pegar esse exemplo com qualquer aplicação em que nós estivermos falando sobre ter acesso indevido. Isso é confidencialidade. Um outro sustentáculo, né, dessa segurança, Nicolas, é a integridade. Ou seja, a informação ela tem que ser íntegra. E o que é ser íntegra? É ser correta? É ser correta, rastreável e válida. E aí tem os critérios do não repúdio, né? Ou seja, ela é tecnicamente garantida, onde eu não consigo que alguém, mesmo numa forense digital, diga que aquele dado ele não está ok. Então, é importante que os sistemas e que as informações elas sejam íntegras, porque eu preciso garantir a tomada de decisão a partir daquela informação. Quando uma informação é não íntegra, ela não tem segurança. E se ela não tem segurança, quebrou-se ali a cadeia da segurança dessa informação. E o terceiro ponto é o da disponibilidade. Não adianta nada ter uma informação, ter um dado, se esse dado não está disponível. E ele tem que estar disponível para quem tem que ter acesso. Aí a gente volta a falar de confidencialidade. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma máquina que foi corrompida por um ransomware, muita gente levanta a mão e fala assim: ufa, o ransomware não copiou os dados, não teve perda ou quebra da confidencialidade, mas eu quebrei a integridade e a disponibilidade. Tenho que comunicar a NPD? Depende. De que disponibilidade a gente está falando? Se nós estamos falando de um servidor onde está o prontuário do paciente, e esse paciente chega para um serviço de urgência, ele chega desacordado e ele tem ali uma alergia que está documentada no prontuário, e eu aplico nele uma medicação que tem um efeito danoso a esse paciente, a falta da disponibilidade da informação deu causa ao dano. Se teve dano, tem que comunicar à autoridade. Estou dando aqui exemplo, tá? Para que a gente possa esclarecer, tá? Não sei se eu te alcancei. Não sei a pronúncia, mas eu vou... O Oridival, né? Ele é pedagogo, ele trouxe aqui, ó. Eu entendi pela parte de ser parente ou curioso, mas outra coisa, o paciente passa no pronto-socorro e precisa que o posto de saúde acompanhe. Passar essa informação é possível? Sim, é possível. E isso é muito legal de você ter comentado, a gente vai falar mais para frente, mas que bom que você trouxe agora. A LGPD, gente, a rigor, ela é uma lei que não diz sim ou não para nada, tá? Vocês vão falar assim, ficou maluco. Não, não fiquei. Deixa eu explicar. A LGPD ela é principiológica.
né? Tem até uma palestra, uma participação do deputado Orlando Silva, que foi o relator da lei na Câmara, e ele fala sobre isso, é muito legal. O que é ser principiológico? É tentar ter uma lei atemporal. Porque se nós tivermos uma lei que ela seja objetiva, objetiva no sentido de descritiva, técnica, ali, o que pode e o que não pode, ao longo do tempo ela perde o sentido pela própria modernização. E a LGPD ela tem um pouquinho disso. O que é ser principiológico? A lei ela não vai dizer o que pode e o que não pode. Ela vai dizer lá no artigo 6º aquilo que é princípio, aquilo que sustenta a lei. Então ela vai falar, trate os dados de acordo com a finalidade. Então você já me disse aí que tem uma finalidade, que é garantir ali a continuidade do tratamento desse paciente na rede pública, por exemplo, com a UBS e o Saúde em Casa, né? Aquele programa de saúde da família ali. Bem, isso mais do que finalidade não existe, né? Os dados têm que ser necessários, eu preciso garantir transparência, qualidade, segurança, prevenção, responsabilização, prestação de conta. No case que você trouxe, está muito claro. Mas quando a gente vai para o artigo 7º, a lei lista 10 motivos para a gente tratar esses dados. E aí, dentro desses 10 motivos, nós teremos, por exemplo, cumprimento de obrigação legal, consentimento, tutela da saúde, proteção da vida. Todos esses, de alguma forma, sustentam o que você trouxe para mim aqui como necessidade. O que a gente vai precisar fazer? Olhar para o caso concreto e identificar. Tem uma portaria da prefeitura, da Secretaria de Saúde, que determina essa troca e a forma? Tem, cumprimento de obrigação legal. Esse paciente consentiu que essa informação fosse compartilhada? Processo, procedimento, gestão de consentimento, compartilhamento. Então, nós vamos ter que encaixar no caso concreto, daí a importância de ter um trabalho técnico para garantir isso. Mas o que eu posso te responder de cara, né, aqui é que sim, é possível, sem nenhum constrangimento, observando ali os requisitos do artigo 6º e 7º, você não vai ter dificuldade. Legal? Muito bom. Ah, é ela. Tá certo, muito bem. Perfeito, perfeito. Eu vou conhecendo vocês aqui aos poucos, tá, gente? Então, a gente vai se enquadrando. Gostei das perguntas, todas muito legais, e eu quero isso, eu quero a participação de vocês, senão eu vou falar aqui e não vai fazer sentido, e para mim é legal essa troca, né? Não que eu tenha todas as respostas, mas eu tenho muitas dúvidas, e quando vocês trazem as dúvidas, a gente troca dúvida aqui, isso é muito bom. Legal, vamos para o próximo aqui, agora que vocês se aqueceram, né? Vamos ver. Por que ter uma lei? A gente já sabe, a gente já discutiu aqui antes o que é a LGPD, legal. Agora, por que ter a LGPD? Bem, isso é importantíssimo. Primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça, eu falei isso muito com o Luiz, né? Eu evangelizando o Luiz ali, falei muito com ele. Não é uma lei brasileira. Como assim, João? Tá, foi feito pelo Congresso, como é que não é uma lei brasileira? Explico. Ela é uma lei mundial. A ideia, o que está por trás da LGPD, ela é mundial, tá? É algo de movimento do mundo. E por que isso é um movimento do mundo? Por uma necessidade. Primeiro, nós estamos nos digitalizando. Todos nessa sala estão se digitalizando aos poucos. Quer um exemplo disso? Pensa na loucura do que a gente está fazendo agora, gente, há 15 anos atrás. Você consegue imaginar assim? Uma reunião, um encontro para bater um papo sobre uma legislação em que eu estou reunindo pessoas aqui do Pará, eu tenho pessoas aqui de Sergipe, eu tenho pessoas da Bahia, eu tenho pessoas de Minas, eu tenho pessoas de São Paulo, dos que eu estou lembrando aqui. E estão todos juntos numa mesma sala, trocando ideia. Isso há 15 anos atrás era impossível. Quem trouxe isso como permissão? A digitalização. E essa digitalização, ela não está só para negócios, ela está antes para pessoas, os nossos perfis em redes sociais, os nossos perfis de compra, né? E isso faz com que cada vez mais dados sejam tratados, cada vez mais nós estejamos expostos. E esse é um ponto. Então, a gente vem digitalizando pessoas, negócios, indústria, o próprio governo, né? Preciso dar um depoimento aqui, porque às vezes a gente fala muito mal de governo sempre, né? Apartidário, tá? Apartidário. O governo anterior, federal anterior, ele teve duas legislações muito bacanas dentro do programa de digitalização. Uma delas é o decreto 10278,
todos aqui precisam ler, então anotem aí, Decreto 10.278, de 20 de março de 2020, ele complementa, de alguma maneira, a Lei 13.787, que é a digitalização do prontuário. Então, interessa a todo mundo aqui. A gente pode depois, Lucas, Luiz, abrir uma pauta só para falar de digitalização do prontuário, que é algo muito legal, reduz custo, otimiza processo, enfim. Mas esse processo de digitalização trouxe uma coisa que é muito legal. Eu vendi um carro esse ano e eu não precisei ir no cartório. Eu fiz pelo celular, com segurança, com garantia, com satisfação. Gente, só quem já vendeu um carro sabe a chateação que é ter que imprimir um papel, coleta dado, anota, assina, leva no cartório, reconhece firme, entrega para outro cara, aí ele vai, faz a mesma coisa para depois ir no Detran. Não precisou nada disso. O que isso é? A digitalização do quê? Do próprio governo. Então, nós estamos cada vez mais nos digitalizando. E isso é um motivo para se ter uma lei que regulamenta o tratamento de dados. Um outro motivo é a exposição. Como nós estamos cada vez mais digitalizados, nós estamos cada vez mais expostos. Então, cada vez mais as empresas sabem mais sobre a gente, né? O Google sabe mais sobre a gente do que o nosso psicólogo. Em alguns casos, sabe muito mais mesmo. Até agora com a IA para tomar decisão sobre algumas orientações, né? Então, a gente está cada dia com mais dados. Outro ponto, esses dados cruzados, eles permitem a formação de perfis. E a gente vai conversar aqui, vocês vão entender que essa ideia de formação de perfil ela é tão boa quanto tão ruim. E se não regulamenta, isso pode ser só ruim, aumentando os nossos riscos. Por quê? Veja que legal. Uma loja sabe que eu procuro uma bolsa vermelha. Ela tem a bolsa vermelha e ela me oferta a bolsa vermelha. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Por quê? Porque a gente tem uma sinergia de entendimento, de gosto, etc. Agora, e se nós estivermos falando sobre oferta de trabalho? E se nós estivermos falando sobre oferta de seguro, seguro-saúde? Até onde eu autorizei os meus dados serem tratados para que uma empresa não me selecionasse a partir dos meus hábitos? Eu não estou dizendo que a empresa está errada, não, tá, gente? Só para vocês não acharem que eu estou condenando os processos de recrutamento e seleção, nem os procedimentos de verificação de risco e os procedimentos atuariais das empresas de seguro, de toda sorte. Não, pelo contrário, elas estão certíssimas. O negócio dela é risco e ela precisa ter informação. O que eu estou olhando é o outro lado. Porque enquanto a gente é o fornecedor, é quem usa o dado, tá tudo bem. O problema é quando nós somos vítimas de um sistema feito para coletar os nossos dados sem a nossa autorização e, com o tempo, esses dados criam um cenário em que eu sou preterido em um direito ou em um benefício. João, dá um exemplo. Vamos para os exemplos mais simples e depois a gente fala de alguns exemplos mais importantes aqui, para que vocês desdobrem isso dentro da instituição de vocês. E aqui a gente está falando por que a gente tem que ter uma lei, tá? Vamos pensar assim, uma seguradora desenvolveu um aplicativo que te pontua quando você dirige bem. Olha que seguradora gentil. Então você instala um aplicativo no seu celular e à medida que você usa o seu carro, ele vai falando, olha, você tem a direção legal, você freia com o tempo bom, você faz a curva bacana, você não anda fora do limite de velocidade, tudo bem. Só que na renovação do seu seguro, você vai dizer assim, não, eu não vou para o trabalho com o meu carro, não. Aí a seguradora fala assim, vai sim, eu vi que todos os dias, entre 7 e 8 da manhã, você se desloca do ponto A para o ponto B. Só que ela não te conta isso, ela só pontua. Não, eu não uso, eu não dirijo em situações de risco, não. Dirige sim. Toda quarta-feira você está numa zona boêmia da cidade entre 19 e 23 horas. Perceba que em nenhum momento ela disse que ia usar os seus dados para isso, mas ela usa.
Ah, João, mas esse exemplo está muito simples. Vamos para outro. Bem, você compra na farmácia medicação e dá o seu CPF para conseguir R$ 5 de desconto. Justo. Esse procedimento dentro da farmácia alimenta uma base de dados que em algum momento vai habilitar um serviço que vai indicar que você faz o uso contínuo de determinada medicação. Num processo seletivo para uma determinada vaga, pode ser que o uso daquela medicação seja impeditivo para a sua seleção. Num processo simples, basta colocar o seu CPF. Você não foi avisado sobre aquilo. Você não participou dessa tomada de decisão. E a lei fala exatamente disso, dos riscos que nós temos. E aí existem outros riscos que eu vou tratar com vocês daqui a pouco, é só para ilustrar, tá? E claro, né, gente? Por que eu preciso de uma lei? Porque tem cada dia mais interesse. As empresas de marketing têm interesse, as empresas de produção de conteúdo têm interesse, as empresas querem gerar estímulo de compra em você e o Estado, agora entenda Estado como algo um pouco maior do que governo, tem e algo maior do que os três poderes, tá? O quarto poder aí estabelecido também tem interesse em controlar você. Então, como a gente vive isso no mundo, nessa era digital, é importante que se crie regras para isso, tá? Bem, vamos avançando. Por que preocupar com a LGPD, então? Lá no meu hospital. E eu adoro essa frase. Porque certo, é errado, e todo mundo sabe disso. Só que a gente não faz. Ah, João, como assim a gente não faz? Você está dizendo que aqui em casa eu não cuido da segurança do paciente? Olha, eu posso começar com perguntas simples sobre onde está o sistema CIS-AH01 instalado, como você gerencia os arquivos XML para envio de faturamento e como você guarda e gerencia os arquivos de retorno de glosa. A gente vai ficar por esses três? Eu posso desdobrar como você gerencia o acesso a repasse, como você gerencia a lista de pacientes do seu bloco cirúrgico, quem tem acesso a esses documentos, como você imprime esses documentos. E a gente pode explorar outros fatores, como lista de aniversariante, até falando ali sobre processo de elegibilidade de paciente, planilhas de controle, que às vezes o pessoal fala muito assim, a gente vai falar um pouco disso hoje. A gente vai falar assim, ah, não, mas o meu sistema é seguro. Sim, mas o seu processo é? Você garante de fato isso? Então, é legal a gente pensar que, num primeiro momento, o que eu quero que vocês entendam e o que o mundo vai querer que vocês entendam é que é lei. E se é lei, você tem que cumprir. Ah, João, mas tem um monte de lei que a gente não cumpre, então tudo bem, o mercado te exige isso. Te exige enquanto contrato, te exige enquanto prestação de serviço, te exige enquanto transparência. Não, mas o mercado aqui onde eu estou não está me cobrando isso, não. Não. Bem, então você vai ter um processo fiscalizatório. Pode ser que alguém denuncie, né? Boa, Lauro. Compartilhamento de senha, a gente vai falar sobre isso aqui, né? Lauro está comentando aí a questão da senha, né? Às vezes eu tenho um sistema seguro e o meu coleguinha tem a minha senha, mas eu também não tenho um protocolo sobre isso. Legal, legal. Então, olhando para cá, vamos pensar em 3 motivos para se preocupar com a lei. É lei, o mercado exige e eu tenho um processo fiscalizatório. João, conversava com o Luiz, né? Pegar o depoimento dele aqui. João, nada disso está acontecendo. É lei, mas ninguém segue, o mercado não está falando disso e não tem fiscalização. Bom, vamos dar mais um passo? Continuidade do negócio. E se acontecer um incidente? E aí eu vou contar um caso de uma rede de laboratórios numa grande cidade da Bahia que viveu esse cenário. Visitei essa cidade, conversando com o diretor, fiz uma apresentação do meu trabalho, e aí esse diretor falou assim, João, aqui nunca aconteceu. Aqui nunca aconteceu. Eu, tudo bem. Brinquei com ele. Minha avó, até os 92 anos, nunca tinha morrido. Morreu. Então, o que eu quero dizer com essa frase? Falei para ele. Que não importa o que daqui para trás. Importa quais as ações a gente está fazendo daqui para frente. Passado aí uns 2 meses, pessoal, isso aconteceu, tá? Aconteceu desse jeito que eu estou contando para vocês. Passando uns 2 meses,
Esse diretor me ligou, falando assim, João, minha avó morreu. E na hora eu estava fora de contexto, eu falei, nossa, cara, que chato, né? Meus sentimentos e tal. Não, sou, minha avó morreu tem muitos anos, não estou falando disso. Minha avó morreu, o exemplo que você deu. Fui hackeado, meu servidor caiu, estou aqui com um problemão, preciso que você me ajude. O que isso tem a ver com continuidade do negócio? As ações da LGPD previstas em termos de segurança, prevenção, leiam o artigo 6º, né? Segurança e prevenção. Depois leiam o artigo 46, ações de prevenção e privacidade, ações de proteção de dados. Leiam esses 2 artigos da Lei 13.709, vocês vão ver o que eu estou dizendo. Ações de prevenção têm a ver com a continuidade do negócio em vários aspectos. Nesse cenário específico, só para responder ao incidente, recuperar todo o ambiente, quando nós apuramos o gasto, nós tivemos uma despesa em 6 meses de R$214 mil. É uma rede de imagem. É uma rede pequena, não estou falando de um hospital. Então, a gente está falando aqui também, pessoal, de continuidade do negócio, não pela lei, mas pelos riscos. Um outro ponto que eu gosto de destacar, se a continuidade do negócio não for motivo suficiente, eu acho que ela é a reputação. Eu fui convidado, eu tenho graças ao Papai do Céu, eu tenho bons amigos, né, que me dão oportunidades, como o Luiz, seu Azevedo aqui hoje, né, o Lucas, de poder participar de alguns eventos. E sim, eu estou muito honrado sempre de poder fazer isso, faço com muito gosto. Fui convidado pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde a participar do QBIS, né, em 2019, quando eu trouxe a LGPD para discussão na saúde. E aí, o presidente da SBIS à época, o Luiz Chiatac, ele me fez uma pergunta que ela é muito legal. Ele perguntou assim, desse jeito: você deixaria de ir a um hospital porque esse hospital não tem LGPD? Como se ter LGPD fosse um selo, né? Sempre brinquei com o Luiz sobre isso, com o Kia sobre isso. Eu devolvi a pergunta para ele. Você iria num hospital que sabidamente vaza dados? Vocês aqui iriam em um hospital que sabidamente, de forma conhecida, não se preocupa com os dados? Por melhor que seja a assistência que ele presta, eu não estou entrando aqui em aspectos de segurança do paciente, nada em resultado, em desfecho clínico. Imagina que o hospital é perfeito nisso, equipe médica brilhante, mas eles não se preocupam com nada de segurança da informação. Para eles, seu prontuário pode ser visto por qualquer pessoa. Você iria lá? É disso que a gente está falando. Reputação. Nós vivemos um sistema de saúde, nós todos vivemos um sistema de saúde que remunera o atendimento, não a disponibilidade. Só que para ficar disponível tem custo. Se você tiver com o seu hospital aberto sem paciente, o que acontece? Quanto tempo você dura se o seu paciente deixar de visitar você? Então, assim, essa é uma provocação que eu gosto de fazer, né? Aqui, para a gente entender por que se preocupar com a LGPD, que é muito mais do que 65 artigos, por tudo que a gente está falando. Só pegar aqui, o Nicolas trouxe assim, ó, a segurança da informação muitas vezes é visto como uma solução corretiva, em vez de preventiva, achando que é um gasto desnecessário até acontecer o incidente. É isso. Estou satisfeito. Saio daqui feliz se todo mundo entendeu o que o Nicolas quis dizer. É prevenção, é agir antes. Agora, se esses 5 produtos aqui, esses 5 itens não forem suficientes, eu quero provocar vocês o seguinte: se nós cuidamos de pessoas na essência, e todos aqui trabalham na saúde, todos aqui existem por um motivo, existem na condição atual, tá, gente? Enquanto profissionais, enquanto prestadores de serviço, porque existe um paciente. Se ninguém ficar doente no mundo mais, se acabou a doença, a saúde é plena, nós todos aqui temos que fazer outra coisa. Todos aqui. Todos aqui. E eu quero que vocês reflitam sobre isso. Parte do nosso trabalho é cuidar de pessoas. Se as pessoas estão digitalizadas e essa digitalização expõe as pessoas a risco,
quando eu não cuido dos dados dessas pessoas, eu estou respeitando essas pessoas? Outra pergunta, simples. Núcleo de segurança do paciente. Tem alguém da TI no núcleo de segurança do paciente do seu hospital? Entenda que segurança do paciente é flebite, é úlcera por pressão, é queda de leito, é interação medicamentosa, é isso tudo. Mas quando o dado do paciente vaza, ele está seguro? Será que quando a Organização Mundial de Saúde trouxe o conceito de saúde baseado em algo como estar bem, eu deixo meu paciente bem quando o acompanhante dele, o responsável dele, está recebendo ligações e fazendo PIX, pagando, caindo em fraude, porque eu não cuidei da prevenção? E não estou falando de botar plaquinha em corredor falando que a gente não faz isso ou aquilo, que isso não é prevenção, não. Isso é outra coisa que eu não posso falar aqui nessa sala. Falo depois, individual. Então, pensem, pessoal, que se conformidade legal não é suficiente, a gente vive no Estado de Direito, a gente tem que cumprir lei, mas se a gente não está nem aí para ela, tudo bem. Se o mercado está me exigindo, também não é problema, porque meu mercado local não está me exigindo. Se a fiscalização, tudo bem, ninguém denunciou ainda. Se o meu negócio não corre risco, porque a minha área de segurança nunca passou por um problema. Reputação e respeito a pessoas. É disso que a gente está falando, e eu quero que vocês sustentem o trabalho de vocês, sempre se preocupando nesse ponto, tá? Bem, o que a gente precisa falar? E agora eu gosto de contar história, porque eu já sensibilizei vocês, o Nicolas trouxe um depoimento muito legal aqui. Vamos falar de história. Esse mundo explodindo que vocês estão vendo aqui na tela, isso aqui é a Segunda Guerra Mundial. Então, nós vivemos uma Segunda Guerra muito pautada pela discriminação em razão de raça, sexo, em razão de orientação sexual, em razão de religião. Um dos cenários mais impactantes da nossa Segunda Guerra Mundial, ou da tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, foi de fato pessoas serem eliminadas por terem uma convicção religiosa diferente, por ter uma crença diferente. Olha que interessante, eu quero que vocês peguem isso, tá? O desfecho da Segunda Guerra Mundial foi a Carta dos Direitos Humanos. Nós publicamos uma Carta dos Direitos Humanos que, entre outras coisas, preservava a intimidade, a honra, a inviolabilidade do domicílio, a imagem da pessoa, a privacidade da pessoa. Então, lá em 1948, para vocês pegarem referência de data, nós tivemos uma carta que, ao final e ao cabo da guerra, trouxe para o mundo uma consciência de calma, exageramos. Tratar dados para discriminar pessoas ao ponto de causar lesão, dano, é algo que nós não vamos fazer mais. Ali pela década de 60 surge a maravilha da informática. Então, a ideia ali de processamento de informações, né? A agilidade. Depois, na década de 90, os computadores pessoais, né? Então, as pessoas começaram a ter os equipamentos. Eu tive um K62-500, né? Para o pessoal da TI aí, que está acompanhando a gente, sabe o que eu estou falando, né? Meu celular hoje é 20, 30, 40, 50 mil vezes mais potente do que aquele computador que eu tinha. Eu instalei o Windows 3.11, né? Com os disquetezinhos que você vai colocando um depois do outro. Então, nós temos ali na década de 90 a chegada dos equipamentos pessoais. Aí, vem os anos 2000, a maravilha da internet. Aí nós começamos a aprender a mandar e-mail, a acessar sites, né? Nossa, esses dias a gente estava vendo uns sites dos antigos, como era estranho, né? Aí, ou ligava o telefone, ou fazia descagem. Mas veja que a gente está num momento agora de integração, né? Não é mais o computador pessoal, né? Eu já consigo ter acesso a informações aí do mundo todo. E aí surge, para os mais saudosistas aqui, a figura das redes sociais, o Orkut. E o Orkut foi uma maravilha, porque num primeiro momento eu pegava o meu computadorzinho e via sites de outras
pessoas de outras empresas. Depois eu comecei a poder trocar informações com as pessoas. Eu pude falar quem eu era, onde que eu estava, o que eu fazia, eu conseguia postar algumas coisas legais. E essa ideia de rede social começou a trazer algo bem interessante, que é a formação de perfis. O que tem na formação de perfis? Bem, a gente começou a se identificar com pessoas e a máquina começou a mostrar para a gente aquilo que a gente gostava a partir do meu perfil. Então, eu comecei a me comunicar melhor, eu comecei a ter uma troca melhor. E aí vem um efeito rebote bem interessante, né? Para quem não viu, eu recomendo que veja O Dilema das Redes e Privacidade Hackeada ou Privacidade Violada. Ambos estão na Netflix. Recomendo que vejam para perceber esse movimento do que a gente está falando aqui, tá? Mas o que tem eleições a ver com isso? Bem, as eleições, elas começaram a ser influenciadas no mundo inteiro a partir das redes sociais. E aí nós temos um cenário muito perigoso, porque a própria LGPD fala lá nos seus fundamentos, né, que a individualidade, a capacidade individual da tomada de decisão tem que ser preservada. E nós começamos a ser fortemente influenciados por cenários de rede social, né? Amplia-se muito a oferta de informação e diminui-se a discussão, o debate, logo eu não tenho aprendizado, né? E aí nós temos casos como, por exemplo, o escândalo da Cambridge Analytics, em 2016, né? E nós temos o caso do Brexit, lá na saída do Reino Unido da União Europeia. Todos eles com um debate muito forte sobre a influência das redes na tomada de decisão coletiva. E aí a gente está falando, pessoal, de autodeterminação, nós estamos falando de cidadania. Quando não sou eu que decido, a gente está falando de cidadania. Junto nesse movimento, nós temos a criação das fake news. Tem uma frase antiga, eu não sei o dono, então aqui eu vou preservar aqui a autoria, mas ela diz que algo é uma mentira, ela se transforma em verdade a partir do momento que eu falo várias vezes. Então, a construção de argumentos, a construção de imagens, de textos, o recorte que as redes sociais permitiram, que essa integração permitiu, trouxe uma polarização muito grande. E aí a criação de bolhas. O que são bolhas? Cenários em que, se eu gosto do verde, você gosta do azul, eu vou ver só verde, você só vai ver azul. Sempre que for negativo ao azul, eu vou ver. Sempre que for negativo ao verde, eu vou ver. Porque é interesse das redes que você fique preso nelas. Ela está vendendo para você espaço. Então, quanto mais ela gerar coisas que te interessam, mais você fica nela, né? Só que isso fez com que existissem as bolhas. E aí, junto com as bolhas, os conteúdos ofensivos e os conteúdos discriminatórios, né? Obrigado, Lucas. Ótimo, o Lucas colocou os links aqui, pessoal, para os dois filmes que eu recomendo. Recomendo fortemente que vocês vejam esse material. E vejam com seus filhos, tá? Para quem tem filho, veja com seus filhos. Veja com a sua equipe, né? Traga a sua equipe para ver. E aí, quando nós temos a criação das bolhas, nós começamos a ter algo que a gente chama de violência, ações discriminatórias, exclusão de pessoas da participação social, morte. Gente, olha que interessante. Estamos em 2024 e a gente está discutindo aqui os mesmos efeitos que nós queríamos que não acontecessem com o final da Segunda Guerra Mundial. E eu não estou falando que hoje a gente mata como o Holocausto, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu causo danos a pessoas psicológicos, eu causo danos físicos, eu causo danos materiais a partir da segregação e uso de dados. Então, quando nós partimos agora para a inteligência artificial, nós precisamos ter ainda mais cuidado, porque esses dados já são inferidos
eles já são gerados a partir de uma IA que está lendo esse histórico, né? E aí eu gosto muito de uma autora, vou trazer aqui para vocês, eu não tenho autorização para fazer isso não, mas os meninos não falaram que eu não podia também, então eu vou comentar para vocês aqui, ó. Recomendo a leitura desse livro. Deixa eu ver aqui, ó. Não sei se dá para ver, e aqui eu vou, para vocês printarem aí, mas eu vou ler o nome aqui, ó. Responsabilidade Civil Médica em Inteligência Artificial. Ô, Culpa João, médica. Opa! deixa eu aproveitar, já tivemos outras vezes esse caso aqui, e como você não foi o primeiro, então a gente vai deixar você fazer isso. Mas a gente vai pedir, por que você não sorteia um aqui para o pessoal que está Ele, participando? ele, ele não é meu, não, ele é da Rafaela, viu, gente? Não foi eu que escrevi, não. Não, Assim, mas é muito bom, porque daí o pessoal que gosta de sorteio, gosta de ganhar de presente, a gente pode fazer pela Azevedo, pela sua empresa também, tanto faz, mas vamos sortear o Fazer. pessoal. O Lucas criou não, um formulário, quem e- quiser participar então já. fica, então fica consignada aí a oferta do livro para vocês gerenciarem o sorteio e a Tá, oferta também de um curso comigo em LGPD na saúde. Que aí, Muito bom. aí fica legal, né? Ô, Lucas, Mas você conseguir gerar o formulário, já põe no chat, no final a gente já tenta fazer isso hoje. isso é legal. Ou, Olha ou a gente só, manda no grupo do WhatsApp, para não tomar Acho que muito no grupo do tempo. WhatsApp, isso eu falar, eu vou Campanha. mandar aqui no grupo a gente bota, solta lá. Fechou, é No melhor. grupo isso. solta lá. Valeu, desculpa aí, João. Mas tem uma condição. Ah, A chave é LGPD na saúde. E ela só está aqui no vídeo, não pode publicar, não. Porque só participa quem assistir a aula, tá? Então, bota aí a chave para a gente. Pessoal, o livro é da Rafaela Nagaroli, e ela traz, entre várias coisas, ela traz um cenário bem interessante de opacidade da IA nas nossas práticas. Ela cria 3 cenários de opacidade que a gente tem que evitar. A primeira é o que ela chama de opacidade epistêmica, que é quando nós incorporamos a LGPD, mas na saúde, ela fala muito especificamente, mas não sabemos explicar como funciona. A gente só usa. Como que eu falo em autodeterminação informativa? Como que eu falo em prevenção? Como que eu falo em segurança? Como que eu falo em transparência, se nem eu sei o que aquilo está fazendo com os meus dados? Ela traz um outro caso, que é o da opacidade pela não revelação, que é terrível, que é usar IA na saúde para tomar decisão sem o seu paciente saber. Como que eu falo em transparência sem o meu paciente saber disso? E tem um terceiro caso, que é bastante interessante, que é o da opacidade explicativa, que é quando o médico informa que utilizou, mas não sabe, que é a junção das duas, né? Ele não sabe explicar como funciona. O que a Rafaela quer dizer aqui? Por que eu tomei emprestado esse capítulo do livro dela? Ela quer dizer que se a base hoje da preocupação histórica é o uso seguro e transparente de dados, como que eu estou incorporando inteligência artificial sem ter feito minimamente um RIPD? E aí eu volto para a LGPD. Vocês aqui, todos que incorporaram tecnologia nos últimos 2 anos, eu nem vou falar nos últimos 6, nos últimos 2 anos, que executaram projetos, todos abriram um capítulo no projeto chamado do impacto na privacidade? Porque o artigo 38 da lei, se vocês lerem o artigo 5º, inciso 17, combinado com o artigo 38 da lei, ele vai falar que vocês têm que ter isso. E se vocês fizerem uma leitura mais atenta da resolução 15, que trata de incidente de segurança, vocês vão ver que, quando tiver um incidente, uma das coisas que a NPD vai perguntar é: onde está a avaliação de impacto dessa atividade? Porque se ela gerou um incidente, ela tinha risco. Se ela tinha risco, ela tem que ter RIPD. Então, pessoal, quando a gente fala sobre esse movimento, é importante que a gente consiga, de qualquer sorte, entender que a complexidade da LGPD está para além dos 65 artigos e muito mais para a cultura do que a gente quer. E esse breve histórico que eu quis trazer para vocês aqui é exatamente para a gente construir
esse ambiente antes de entrar numa fala mais prática, tá? Deixa eu só puxar aqui, que eu vi que tiveram alguns comentários. Eu parei no Nicolas. O Nicolas traz sobre falar um pouco sobre a cultura do cancelamento que as redes causaram. Olha só que interessante. Quando a gente fala do cancelamento, nós estamos falando aqui, muito provavelmente, no que o Nicolas está provocando, que é a exclusão, né? O isolamento, a discussão sobre o que se vê e o que não se vê nas redes. A gente está falando de ações discriminatórias, né? O Rian, ele traz para a gente aqui, ó, não sei se é pertinente, e quanto à eventual solicitação de médico pela autoridade policial coberta pelo manto da LGPD. Ótimo, vamos lá. O Rian trouxe um tema maravilhoso aqui para a gente poder tratar. Já até avançando aqui para o próximo passo. Pessoal, o que eu vou dizer aqui é sério e não me cancelem, nem chamem a polícia para mim. A autoridade policial não pode ter acesso a prontuário, ponto. Ponto. Mas o delegado mandou um ofício, devolva para ele respeitosamente dizendo, não posso. Ponto. Mas ele falou que vai prender. Ok, atue com seu departamento jurídico para um mandado de segurança preventivo, atue fortemente na sua região, não pode. Em 2023, nós tivemos um caso muito chato, muito chato. O pessoal que está aqui, que é de Santa Catarina, vai lembrar, né? Nós tivemos uma ação das autoridades policiais, junto com o Ministério Público, que queria ali criar um padrão, estabelecendo para as instituições que o compartilhamento dos prontuários era público com as autoridades públicas e que deveria ser assim. Por sorte, nós temos um Conselho Regional de Medicina em Santa Catarina forte e atuante, e um Conselho Federal de Medicina que comprou a briga e emitiu ali uma resolução, um parecer, deixando isso muito claro. Então, Rian, te respondendo claramente, não se deve compartilhar prontuário com autoridade policial. Não. João, me dá mais detalhes sobre isso. A gente está num ambiente público aqui. Procure seu departamento jurídico, converse com seu advogado, pesquise sobre como que o Conselho Federal de Medicina tem se manifestado. Isso hoje já está pacificado, tá? Responda para o delegado de uma forma muito simples. Doutor, vou ter um prazer enorme em poder acolhê-lo, mas eu peço que o senhor diligencie junto ao judiciário para que o juiz da comarca determine que eu faça o compartilhamento. Com a ordem judicial, eu entrego para o senhor todo o prontuário. Sem ela, eu não posso. Por quê? Porque não pode, tá? Então, esse é um ponto bem legal. Outro ponto que você trouxe aqui é a solicitação de prontuário via e-mail. O paciente solicitou o prontuário via e-mail. A maior discussão nesse ponto, Rian e pessoal, está na homologação de que o paciente é ele mesmo. Então, nós precisamos criar um protocolo. Não tem problema mandar o prontuário por e-mail. Já já eu explico como fazer, tá? Mas eu preciso criar um protocolo para garantir que aquela pessoa é ela mesma. Como que eu garanto que ela é ela mesma? Hoje nós temos alguns cenários que a gente pode, com muita tranquilidade, a título de exemplo, colocar um modelo de formulário de requerimento e quando ele quiser fazer isso digital, eu crio um processinho em que ele vai me mandar esse formulário assinado digitalmente pelo gov.br. Então, eu consigo autenticar ali a assinatura dele, né? Para garantir que ele é mesmo, porque eu estou usando uma autoridade certificadora que garante que ele assinou aquele documento. E que ele encaminhe junto ali algum tipo de documentação, como uma carteira de identidade, por exemplo, que a gente possa garantir a autenticidade do e-mail, ou seja, se ele me mandou por aquele e-mail, é sinal de que ele está homologando aquele e-mail como ferramenta. O que eu não recomendo, Rian? E agora entrando um pouquinho nessa operação, porque é algo que a gente tem que escrever, validar, tem que criar um VPMN ali, tem que fazer uma anotação, isso é importante. O que eu não recomendo? Que você mande um arquivo puro, tá? Eu não recomendo que você mande um arquivo puro. Eu recomendo que você coloque esse arquivo num drive seguro, criptografado, com senha, e que você disponibilize o link de acesso exclusivo com senha. Aí você vai mandar por e-mail, segue o link, esse link só pode ser aberto pelo seu e-mail, você vai criar um processo, e aí a pessoa acessa o prontuário dela, baixa o prontuário, e vida que segue, está tudo resolvido. Defina tempo, né?
quanto tempo aquele link vai ficar ativo, ou seja, você vai criar um processo para gerenciar isso. Nenhum problema, ele vai estar recebendo por e-mail do mesmo jeito, que você não vai fazer anexar esse prontuário, tá bom? Não sei se eu conseguir te ajudar aí na parte de processo, a gente pode fazer isso. A Juscelia trouxe outra pergunta bem legal aqui. Pode fazer uma videochamada para confirmar se de fato é o titular desde que ele mandou os documentos? Pode, mas se eu considerar um formulário assinado no GovBR, por exemplo, se eu considerar um e-mail autenticado, a videochamada, ela é um complemento, ela é um plus, porque do outro lado, né, a gente vai ter só ali aquela pessoa confirmando. Entender como você vai gravar, como você vai manter essa videochamada para uma forense, ou se você vai declarar que aquela videochamada aconteceu, mas isso tem que estar num processo documentado, tá? Anterior, porque a gente cria uma rastreabilidade daquele processo e anexa essa rastreabilidade ali na elegibilidade daquela pessoa, na autenticação dela, naquela requisição do titular. Aí vai funcionar sim, tá? Vai funcionar bem. Pessoal, por que disso tudo? Né? Porque olha só que maluquice quando a gente olha para a saúde. A gente cuida de dados financeiros da pessoa, a gente tem dados religiosos das pessoas, nós temos dados de localização das pessoas, nós temos dados do trabalho, de filiação sindical, nós temos dados da prática dessas pessoas, eu não estou falando só de paciente, tá? E nós temos dados de saúde. Olha o que a gente tem do nosso trabalhador. Nós temos dados do nosso paciente, não precisa dizer, mas do nosso trabalhador a gente tem salário, nós temos família, nós temos doença na família, como, por exemplo, os filhos, né, aí que são TEA, por exemplo, né? Nós temos a doença do trabalhador, né? Afastamento. Isso tudo, de alguma forma, pode trazer para a gente um prejuízo se nós vazarmos esses dados. E cada vez mais, né? Eu sou do tempo que a minha fichinha no hospital, eu era o código 246 no hospital, né? Quando eu fui trabalhar. 96, tem tempo isso. Eu tinha uma ficha de papel. Com o tempo, essa ficha de papel, eu tinha carteira física de trabalho. Não existe mais hoje. Olha que loucura, gente. A nossa carteira de trabalho é digital, está num app no celular, né? E aí a gente está digitalizando outras coisas. Por exemplo, desde 90 e pouquinho, nós temos o CIS-AH01, né? Aí nós temos CIS-AH01, Kines, nós temos de banco de dados o BPA o individualizado e o consolidado, nós temos Cismama, nós temos a PAC. Aqui em Belo Horizonte, até pouco tempo atrás, não sei como é que está hoje, tinha o SA04Z, que era uma ferramenta de troca de laudo de AH. Para quem tem aí o sistema de regulação do SUS, é tudo digital. Nós temos desde 2007, nós temos a TIS, que é uma bênção. Para quem é faturista e há mais tempo como eu faturava alguns convênios, gente do céu, aquela guia tipo 1 da GEAP, aquilo era um parto para preencher. Né? Nós tínhamos uns formulários de faturamento Bradesco que era uma outra loucura para preencher. Hoje, está tudo padronizado. Guia SPSDT, guia de requisição, você gera o arquivo, e aí o arquivo vai, o arquivo volta. Mas onde eu estou guardando esse arquivo? Nós temos a vigilância sanitária, que tem aí os procedimentos para envio de notificação compulsória eletrônica. Nós temos a regulamentação da resolução 1821 do Conselho Federal de Medicina, e até então, né, lá em 2009, a parceria com a SBIS, mas o que ficou é a certificação SBIS e o manual SBIS, e toda uma questão de prontuário eletrônico. Aí a gente tem PAS, RIS, nós temos PACS, nós temos RES, né? Então veja que a gente está num processo de digitalização. O E-Social, para quem é do RH aqui, sofreu muito com o E-Social, mas as coisas foram se encaixando. Hoje ele já é uma realidade e uma obrigação. E aí, Luiz, é legal que o depoimento do Luiz no início é muito impactante para mim, eu estou muito feliz com ele. Mas muita gente no início do E-Social falava assim, não, isso não vai dar certo. Foi indo, até que foi fundo e foi, né? Então a gente está aí
com esse cenário. Nós temos os serviços sociais hoje, né? Especialmente quando a gente fala do serviço social para o trabalhador, lá na Previdência Social, que é integrado. Então, a gente está num mundo realmente cada vez mais impactado pela digitalização, e a LGPD ela tem esse ponto. Então, eu quero falar com vocês agora desses impactos, né? Quando a gente fala assim, administrativo, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fiscalização, canal de denúncia e a questão do incidente. Vigilância Sanitária, Resolução 786, PROCON, ONA, PAUC, PAD, JCI, a ANS publicou a Resolução 518 para os planos de saúde, criando obrigações de governança para os planos. Adivinha quem que os planos estão pressionando agora? Os prestadores. Por isso que vocês receberam lá aqueles contratos que falam assim, você garante que tem segurança, você garante que cumpre a LGPD, você garante se tiver incidente. E aí o que eu vi de hospital, garanto, e quando eu vou auditar o processo, eu falo, opa, espera aí que a gente não garante tanto não, vamos corrigir algumas coisas aqui, né? Outro cenário legal, judiciais, né? Contratos, responsabilidade civil com a incorporação tecnológica aumenta demais, porque a gente antes garantia a privacidade guardando o prontuário no cofre. Hoje, eu tenho esse prontuário solto. Como é que está o backup? Onde que isso está, né? A questão da responsabilidade trabalhista, criminal e os processos de negócio, em que cada vez mais os nossos processos são impactados, o nosso negócio é impactado. Então, a gente tem uma questão de gestão de crise, gestão financeira importante para poder trabalhar. Deixa eu ver aqui. A Simone está pedindo um modelo de solicitação de cópia de prontuário. Simone, com prazer, gente, eu posso contribuir com vocês, tá? Vocês podem emitir aí um contato para o meu... depois, no final, eu vou deixar os meus contatos e aí a gente trata individualmente cada cenário, tá bom? Pessoal, para encaminhar aqui, eu falo muito, eu disse que eu falo bastante, né? E eu quero que vocês venham com as dúvidas, né? Para encaminhar aqui alguns casos de impacto da LGPD no judiciário. Nós tivemos uma primeira decisão da Justiça em que o dispositivo da juíza falava sobre LGPD em 2020, né? Famoso caso da construtora Cirela. Depois nós tivemos ações contra o Mercado Livre, ações da ANS, ações do WhatsApp, ações do Ministério da Saúde, e começou um movimento muito forte de trabalhadores acessando a Justiça do Trabalho para busca de direitos em razão de violação de dados. E pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Nós tivemos um caso em que um enfermeiro, ele ajuizou uma ação de rescisão indireta, juntou nessa ação cópia de informações do paciente e a defesa do hospital, ela pediu para que aqueles documentos fossem desentranhados do processo e a juíza acabou, nesse caso, condenando ou decidindo pela rescisão por justa causa, pela violação de dados. Então, nós tivemos aqui um caso de rescisão por justa causa. E, depois disso, essa juíza determinou que o hospital, que a ANPD fizesse uma fiscalização para entender por que esse hospital permitiu que o enfermeiro tivesse acesso àqueles dados ao ponto de juntá-los no processo, né? Então, entenda que aqui foi um processo bem legal. E ano passado, 2023, nós tivemos um procedimento bem interessante chamado Operação LGPD nas Clínicas e Laboratórios 2023, movido pelo PROCON da cidade de Lauro de Freitas, né? Em que fiscalizou clínicas e consultórios e laboratórios, me perdoe, para que apresentasse a documentação da validade ali da LGPD. Então, perceba, pessoal, que está tendo um movimento interessante. De outro lado, né, o que o Nicolas comentou nós tivemos a Rede Fleury, em 2021, se eu não me engano, vítima de um ataque hacker, a Renner, vítima de um ataque hacker, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, a Solana, a Americanas, a Rede de Postos a Ipiranga, a Uber, o Grupo Fleury novamente, né? E em janeiro agora de 2024, nós tivemos o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer. Ele foi afetado por um ataque e perdeu ali alguns dias de funcionamento, cancelou algumas agendas em razão desse ataque. Por que eu gosto de fazer esse paralelo entre o judiciário e o ataque? Primeiro que, se a gente olha só para a lei e só para a fiscalização,
a gente pode dar aquela amolecida. Mas tem aumentado as ações judiciais, inclusive trabalhistas, e tem aumentado também os ataques ao ambiente de saúde, porque é sabido, né, que esse ambiente ele oferece algum grau de insegurança em boa parte das vezes. Então, a gente tem que ficar atento para isso, tá? Bem, riscos, né? O que a gente tem que entender? Tem como fazer saúde sem a participação de outras empresas? Não. Eu tenho empresas médicas, eu tenho laboratório terceirizado, eu tenho serviço de imagem terceirizado, às vezes eu terceirizo o meu CM, o meu SND, terceirizo a minha limpeza, terceirizo a minha segurança. Então, isso é normal, isso é do negócio, mas eu preciso gerenciar bem a minha relação com terceiros. Então, só o contrato não resolve, eu preciso de auditorias, eu preciso de due diligence e eu preciso de processo de avaliação de fornecedor para garantir a regularidade disso, tá? Uso de tecnologia. Pessoal, só ter um sistema seguro não resolve, porque quem vai te dar segurança é o fornecedor. Mas se você não tem bom gerenciamento de senha, ambiente de guarda, gestão e protocolos, você também não vai adiantar. Uso de tecnologia inovadora, somente com RIPD, artigo 38. Então, incorporação de novos sistemas, RIPD, artigo 38. Vamos entender os riscos que a gente tem. E a questão dos arquivos temporários hoje é um dos itens que mais me causam constrangimento e incômodo, porque eu vejo um descuido muito grande com esses arquivos. Faz download em WhatsApp, faz download na pasta download, na pasta documentos, acessa a pasta do paciente, imprime prontuário, faz download de resultado de exame, faz download de arquivo de repasse, faz download de arquivo de gloss, armazena XML em qualquer lugar, arquivos de faturamento CIS-AH em qualquer lugar, arquivos de funcionário em qualquer lugar. Então, não tem uma GPO de limpeza da pasta download, nem na pasta documento, não tem uma centralização e uma gestão de temporalidade e guarda. Lembrar que os artigos 15 e 16 da lei determinam cuidado com a matriz de temporalidade. Então, é importante que a gente se preocupe com esses caras, porque normalmente eles são arquivos estruturados e fonte aí de problema. O que eu quero deixar de mensagem para vocês aqui, né, para a gente ouvir aqui a vocês? São o que a gente chama de comportamentos positivos, né? Mas antes, deixa eu só pegar aqui o Lauro, ele comentou ali. João, você comentou do decreto 278. Não, é o decreto 10278. Anota aí para mim, tá, gente? Lauro, corrige aí. É o decreto 10278 de 20 de março de 2020, tá? Porque às vezes eu falo meio rápido, aí esse março fica parecendo maio, né? É o decreto 10.278 de 20 de março de 2020, sobre digitalização do prontuário. Vamos fazer uma separação aqui que é legal e é importante para não sair com erro. Nós temos uma lei, que é a Lei 13.787, de dezembro de 2018. Ela trata da digitalização de prontuário, tá? Ela fala sobre tempo de guarda, sobre a oportunidade de digitalizar e descartar o legado físico imediatamente, né? Então, é uma lei muito importante, é uma lei de 7, 8 artigos, ela é pequenininha, muito importante para o nosso negócio, leitura obrigatória. Só que essa lei, ela tem um problema. No final dela, ela fala assim, será regulamentado. Será regulamentado. Ela fala lá no finalzinho dela, tá, Laura? Quando chega em março de 2020, nós temos o decreto 10.278, que regulamenta a digitalização de documentos natofísicos no Brasil. O que essa resolução fala? Ela diz o seguinte: o documento poderá, observando os anexos 1 e 2, ser digitalizado e terá, a partir de então, o documento digital validade jurídica que o documento físico tem. Então, estou resumindo, tá, gente? É isso que o decreto diz. Bem, aí vem o lance de interpretação legal, que é onde eu quero, porque eu provoquei vocês, e aí eu vou ler seu restinho aqui, deixa eu só concluir essa parte, eu vou matando aos poucos que você me pergunta ali.
Quando é publicado o 10.278, ele não fala objetivamente ou diretamente sobre a 13.787. Mas, por interpretação e analogia, como ele trata da digitalização de documentos no ato físico, conferindo validade jurídica, é entendimento de que eu posso, e agora respondendo o restante da sua pergunta, eu posso digitalizar, observando os anexos 1 e 2 do decreto 10.278, combinado com a 13.787, eu posso digitalizar os meus prontuários físicos, tocar fogo não, descartar adequadamente aqueles prontuários e eu terei validade jurídica ali. Nesse caso, é importante que você consulte o seu departamento jurídico e eu tenho ali condições de poder apoiar vocês, depois fiquem à vontade em me consultar. Agora, deixa eu ler o restinho da sua pergunta. Você saberia me informar se o documento que nasceu manual, ou após a lei, ou impresso com assinatura física, ele pode ser escaneado e descartado? Sim, pode, observando os requisitos do anexo 1 e 2 do decreto 10.278. Por quê? Porque esses documentos eles não são só escaneados, eles são escaneados, tem um DPI específico, né, que é a qualidade do documento, e ele tem que ser assinado digitalmente por um responsável técnico da instituição, tá? Ou ainda precisamos de um certificado do cartório desse documento? Não, não há necessidade desse certificado, desde que você observe os requisitos dos anexos 1 e 2 e as regrinhas que lá estão dispostas, tá? E aí a gente pode fazer isso. Mas eu recomendo fortemente que você ampare esse processo em uma documentação com o seu departamento jurídico, tá? Legal, legal, Laura. Então, fez sentido aí. Bacana. Pessoal, o que é legal a gente partir daqui para frente quando a gente pensa em comportamento seguro? E isso vale para 100% aí das instituições, tá bom? Isso é muito bacana. Privacidade em primeiro lugar. Então, assim, vou iniciar um procedimento novo na casa. Preciso fazer uma avaliação de impacto à privacidade. Quantas vezes... E eu estou falando de coisas simples, pessoal, que o que vale para o menos vale para o mais, né? Quantas vezes um diretor não chega, um administrador não chega, um gerente não chega e fala assim, gera para mim a lista dos pacientes que eu faturei esse mês. Sim, e o que você quer? Eu quero tudo. Mas tudo o quê? Sabe essas perguntas que a gente precisa fazer? Porque senão eu vou lá no sistema, imprimo a lista que vai trazer nome, data da cirurgia, médico, procedimento. Cara, ele vai usar aquilo ali só para ver quanto foi o faturamento. Não interessa para ele o nome. Poxa, de repente eu posso te mandar sem o nome? Pode ser só com o número do prontuário ou o número do registro? Ajuda? Ajuda, tá bom. É isso. Privacidade, gente, primeiro. Vou contratar um sistema. Esse sistema tem segundo fator de autenticação, ele permite o uso de senha segura, ele está armazenado no Brasil, ele é criptografado. Você criou requisitos para a contratação desse sistema? Isso é importante. Segundo, suas senhas. Aqui vale para a vida, não só para o hospital que você trabalha. A sua senha segura é mesmo? Uma senha só de números, ela é quebrada por um robô em fração de segundo, não é nem segundo, é fração de segundo. Uma senha começa a ficar segura a partir de 8 dígitos, combinando letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Ela começa a ficar segura a partir de 8 dígitos. Você tem um protocolo regular de troca de senha? Você tem um AD gerenciado que obriga o seu usuário a trocar a senha? São cenários, gente, que a gente precisa se preocupar, tá? E eu preciso levar isso para dentro do meu ambiente. O equipamento que eu uso, ele está dentro de um AD gerenciado? Ele tem firewall, tem antivírus? Ele é seguro? Ele é monitorado? Eu consigo ter a perspectiva da minha gestão? Ah, João, mas é caro. Gente, caro é a multa. Caro é o incidente. Caro é reparar o dano moral, é reparar o dano material. Caro é pagar por um incidente em que eu vou ter que trabalhar ali. Isso é caro. Agora, planejado, eu sei que às vezes fazer tudo agora em janeiro não dá, mas vamos planejar 2025, né, para a gente poder incorporar a tecnologia. Outra coisa legal que eu quero falar com vocês é ambiente seguro.
A estrutura da sua instituição é segura? Ou a porta do servidor nem tranca tem? Ou o faturamento todo mundo entra para entregar a conta? Ou as contas ficam espalhadas pelas mesas e o pessoal da equipe de limpeza trabalha com as portas todas abertas a madrugada inteira e o hospital está funcionando? O SAMI não tem monitoramento de câmera, o acesso é franqueado. Entende quando a gente fala de comportamento seguro? Porque eu preciso, às vezes, de uma foto. Eu preciso, às vezes, de uma foto para causar um dano, né? Hoje, dentro do cenário das áreas, no seu processo, a gente usa só o necessário? Será que eu não tenho um excesso de uso de dados? Será que a minha ficha de cadastro do paciente, pegando aqui o pessoal do evangélico lá de Pernambuco, né? Eu vivi um caso engraçado. Um hospital no interior, ele, ele, ele tinha uma pergunta, um campo. Gente, vocês vão achar graça, deixa eu contar esse caso. Ele tinha um campo que era assim, tamanho do pé do paciente. O campo era esse, tamanho do pé do paciente. Aí quando a gente foi fazer o trabalho para avaliar a necessidade, né? Mas por que você pede o tamanho do pé? Ah, não sei. Aí a gente foi pesquisar. Ninguém dentro do hospital sabia explicar. Até que nós chegamos numa pessoa daquelas muito antigas, que estão ali há bastante tempo, falou, não, tinha um médico no passado que ele fazia uma pesquisa e ele associava na pesquisa dele a doença ao tamanho do pé. E aí ele pediu para a gente coletar, porque a depender da doença e do pé, ele queria ver o prontuário. Esse médico morreu em 2003, 2004, alguma coisa assim. A pesquisa dele, só Deus sabe o que aconteceu. Mas nós, na saúde, vivemos a síndrome de Gabriela. Nasceu assim, faz assim, vai fazer sempre assim. O que a LGPD pede? Que a gente não tenha a síndrome de Gabriela, que eu revise os meus processos, né? E o compartilhamento, que seja um compartilhamento seguro, adequado, que eu me preocupe em não mandar o arquivo, de repente um link compartilhado e por aí ver. Pessoal, eu sempre penso a LGPD em 4 passos, né? Aqui. Ô Shirley, legal que você não vai conseguir estar com a gente, mas você vê o finalzinho, tá? Depois você pega o vídeo, assiste, e isso não é recomendação para os outros saírem, não, tá? Vocês estão proibidos de sair daqui para frente. Eu sei que eu falo muito, mas deixa eu segurar vocês aqui um pouquinho. 4 passos: segurança da informação, contratos e documentos gerenciados, processo e gestão e pessoas preparadas. Por isso que esse ambiente aqui é tão legal, que vocês saem daqui, aqueles que estão tendo esse primeiro contato ou que estão amadurecendo esse contato, vocês saem daqui podendo levar um ambiente bem bacana para dentro da instituição de vocês, tá? E eu gosto de pensar também, quando a gente fala assim, lei geral de proteção de dados. Aí tem gente que fala assim, não, me dá 5 minutos e eu acabo, juro para você, João, no meu xará. E o João Paulo não fala muita mentira, não, só de vez em quando. Pera só um pouquinho, segura aí. Tem gente que fala assim, meu jurídico já está cuidando, porque é lei. Aí tem gente que fala assim, a minha equipe de TI já está cuidando, porque é proteção de dados. E aí esquece que é geral. Tem nada a ver com jurídico, nem a ver com TI, tem a ver com tudo. Com o jurídico, porque a gente precisa se preocupar com os direitos dos titulares, nós vamos preocupar com documentos, com formalização. Tem a ver com tecnologia, porque a gente precisa se preocupar com segurança da informação, plataformas digitais, criptografia, anonimização. Mas, essencialmente, galerinha, tem a ver com processo. Eu preciso me preocupar com as minhas medidas administrativas, com os meus procedimentos operacionais, treinamento, 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 sensibilização, gestão de mudança, cultura empresarial. Não existe LGPD sem cultura empresarial. Se a empresa, LGPD é top-down, se a empresa não quer, não terá, né? Se a empresa não quer, não terá, né? E aqui o Luiz comentou, né? Esse joguinho, a gente criou esse joguinho há algum tempo atrás, vocês vão receber esse material, fiquem tranquilos, né? Mas ele mostra aqui o seguinte, ó, desde o agendamento do paciente, portaria, recepção, tesouraria, sala de espera, o que a gente precisa se preocupar? Ó, consentimento, contrato, termos de coleta, Wi-Fi, CFTV, treinamento de pessoas. Lá no consultório, no centro cirúrgico, na unidade de internação, gestão de acesso, uso de dispositivos móveis, rascunho, compartilhamento de dados. Lá no... Eu parei de compartilhar a tela?
Para mim tá normal. Luiz, Normal, tá normal. normal? Tá normal. Tá. Ô, Laura, eu acho que você dá um alt tab aí. Pronto. Chama o cara Lá do no TI aí, Laura. Chama o rapaz do Chama o TI, cara do Laura. TI, chama o cara do TI. Olha só, ô, João, desconta esse tempo do Laura aí dos meus 5 minutos. Espera só um pouquinho. Lá no SDT, pessoal, ó, laboratório, imagem, endoscopia, ultrassom, banco de sangue, integração com equipamentos, compartilhamento com empresas, né? A Laudo Web, o cenário que tem trazido para a gente um problema muito grande. Núcleo de segurança do paciente. Pessoal, segurança da informação também afeta o paciente. Comissão permanente de revisão de prontuário. Lá no meu hospital a gente tem uma comissão de permanente de revisão de prontuário super atuante. A gente se reuniu quando mesmo pela última vez? Pergunta, né? Pergunta. Importante. Quem faz parte do núcleo de segurança do paciente? Diretor técnico, diretor clínico e uma enfermeira. Mas cadê o pessoal da TI? Cadê o pessoal de processo da qualidade? Cadê o jurídico? Cadê o DPO agora? Que ele tem que estar lá. Não é nenhuma questão mais de escolha, é obrigação, né? Aí é importante que a gente olhe para isso. Farmácia, OPME e compras, né? Como é que estão os nossos contratos, os nossos descartes, nosso NDA, auditoria, faturamento financeiro, glosa e repasse, contrato, compartilhamento, como é que está o acesso dos auditores, como é que está o envio desses arquivos, hotelaria, nutrição, manutenção mandando equipamento que tem dado sem protocolo de reset, né? Pega o equipamento, bota no carro e leva para o terceiro recebe lá aquele monte de dados do paciente, né? A hotelaria gerenciando aí troca de informações. Gente, toma cuidado com isso. Departamento pessoal, recrutamento, seleção e SESMIT. Como é que eu recebo dados? Como é que eu recebo currículo? Como é que eu trio essa pessoa, né? A tecnologia da informação, segurança da informação. Vocês vão ver que eu separo em 4, ó. Tecnologia, segurança, infra e sistemas. Todo mundo chama de TI. Não, eu tenho que ter uma atenção para segurança, uma atenção para sistema, uma atenção para infra e uma atenção para TI, né? Diretoria técnica, doutor, como é que o senhor está cuidando dos seus médicos? Como é que está o seu plano de governança clínica? Como é que o senhor está treinando esses médicos para LGPD? Como é que o senhor está puxando a orelhinha deles? Como é que está a comissão de ética em relação ao tratamento de dados, confidencialidade? Que cuidado que a gente está tendo, né? Aí nós temos o encarregado enquanto setor, área, o jurídico, o compliance, o marketing e a diretoria geral ali. Pessoal, por que eu faço essa jornada? Para dizer para vocês sempre que LGPD é muito mais do que mapear numa planilha. É muito mais do que um termo de consentimento. É muito mais do que dar um treinamento de 3 minutos para uma pessoa no programa de integração e falar que os dados aqui são confidenciais. É um conjunto de ações multidisciplinar. O encarregado de proteção de dados, ele não é o Superman, ele não é o super-homem, e é um processo de melhoria contínua. Não se faz LGPD, se mantém a LGPD, se evolui progressivamente nesse cenário. Para devolver a palavra aqui para o Lucas, eu quero muitíssimo agradecer o pessoal da Azevedo, Lucas, Luiz, seu Azevedo, pela gentileza do convite, agradecer a todos vocês que me ouviram pacientemente nessa troca e convidar vocês para conhecer aí a HDPO, a Protegon, são soluções bem legais, nosso software é aderente a instituições de saúde, são mais de 300 hospitais usando, todos que passaram pela ONA, muito, muito bem recomendados, e o nosso trabalho, tenho certeza que em algum momento pode contribuir com vocês, tá joia? Lucas, estou devolvendo para você, vou parar aqui o compartilhamento, deixa eu descobrir como é que faz isso, espera aí que eu já me perdi todo, aqui, ué, Eu consigo parar aqui. Pronto, não, agora pronto, parei o compartilhamento, devolvi para vocês. Pessoal, ó, eu estou à disposição aqui, o tempo que vocês precisarem para tirar dúvida, perguntas, estou sempre à vontade aqui. E Lucas, essa é a sua palavra. Obrigado mesmo, gente. Obrigado, João. Antes de eu falar, eu vou passar a palavra para o Luiz, que já que abriu aqui, mas assim, acho que foi excelente, né? Compartilho, eu tenho certeza que o Luiz também compartilha a nossa opinião, a minha opinião. LGPD entre eu e o Luiz, acho que não sei se existe alguma lei entre nós dois, Luiz, de compartilhamento de dados? Não, né? Não. Mas eu já agradeço, Já mas vou passar. prescreveu, tem uma coisa no direito que fala que a prática é maior do que a legislação, né?
primazia da realidade sobre a forma, né? Não tem um negócio assim? Que você sempre aparece aí em algum Na lugar. verdade, o modus operandi nosso não permite LGPD+, que já passou essa barreira. Já. Tá certo. Mas agradecer, viu, João? Já, mas assim, o pessoal não sai daqui. Vamos, a gente vai tirar uma foto no finalzinho. Aproveitar que o Luiz está aqui já faz grande diferença, Luiz, seu Eliseu, para a gente fazer essa foto bonita aqui. Então, pedir para o pessoal abrir a câmera já, viu, João, antes de finalizar. E vou deixar, eu vou colocar aqui do meu lado, talvez não consiga ver, eu tô falando, mas talvez não consiga ver o QR Code, né? Mas a gente já deixou compartilhado com vocês aí o link do grupo, né? E tem muita gente falando aqui, viu? Rosilaine, o João mesmo, agradecendo, a Mônica. Então, assim, foi muito bacana. A gente vai compartilhar esse conteúdo, né? De repente alguém perdeu. A gente vai compartilhar com todos, mas. Ô, Luiz, você vai fazer a contagem da foto? Eu tô vendo o Diegão aqui também, ó. Só de olho. Você vai contar e vai pedir pro pessoal fazer ficar bonito aí na Tá. foto? Ou eu não? A gente Ah, tá, para quem tem muita gente nova, dessa vez tem muita gente de jurídico junto. Todo webinar a gente faz uma foto, depois a gente posta nas redes sociais. Então, agradecer a presença do Adriano, do Só de Resende. Convidei ele segunda-feira, ele está aqui com a gente. Obrigado, Adriano, pela presença. A Rosaura, da Federação do Rio, também estou vendo ela aqui. Está sempre com a gente, é a freguesa antiga. Então, a gente faz essa fotinha, depois posta nas redes sociais. Vocês marcam lá, Azevedo Capacita. Tem nosso grupo também. A gente vai contar até 3, aí vocês dão o melhor sorriso, tá bom? Ô, Luiz, antes de Então, vai. você contar, então vamos lá. Ah, Antes de contar, ó. Hoje que tiver São Paulo, Santa Catarina, Sergipe, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Pará, Mato Grosso, Distrito Federal e também o Rio de Janeiro com a gente nessa live, nesse webinar de hoje. e depois você explica do sorteio também. Tem pessoal falando da palavra-chave aí no chat. É a palavra, tá bom. Mas assim, entrar, na verdade, assim, o ideal é entra lá no nosso grupo do WhatsApp, vou compartilhar de novo aqui. Deixa eu ver se tá salvo o Boa, número. para você na foto. Vai sair, seu Eliseu, e vai falar também. Agora sim aí, ó. Abriu o Eu saio de microfone. fora, assisti a palestra todo dia, muito boa a palestra. O seu Eliseu vai, ó, o senhor que vai recepcionar o João aqui, hein? Opa, aqui essa pode ver. A costela tá garantida. Costela Olha aí. bola 7. Aí sim, muito bom, muito bom. Ó, eu tô aqui, ó. Deixei aqui o nosso grupo do WhatsApp, fique à vontade para entrar. Não tem bom dia, o Luiz proibiu, assim, falou assim, não, eu queria conversar, dar bom dia para todo mundo, né? Mas o Luiz Ah, ninguém proibiu, pode. bom dia, boa noite, não pode nada. Então, é só receber conteúdo. Ele não gosta que eu mando, eu ia mandar áudio falando, ele não gosta de áudio, eu mando o áudio para ele, ele fica bravo. Mas eu não tenho Hum. áudio, não tenho nada disso. Então, só conteúdo mesmo, material disponível, os próximos webinars. Hoje, essa gravação também a gente vai disponibilizar lá no nosso grupo do WhatsApp. Façam parte, é o grupo 2 já, o primeiro já encheu 1024, mas o conteúdo é replicado, então, para os dois grupos aí, a gente já está no segundo grupo com 300 e poucas pessoas aí. Vai, Luiz, conta aí. O pessoal Vamos tá lá, vendo. gente. 1, 2, 3. Segura, segura, foi. Oi. Beleza, muito legal, viu, João? Parabéns mesmo, superou as expectativas. E olha que eu estava com a expectativa boa, porque você já tem um fã-clube que te acompanha por aí, que os caras falam bem de você, viu? Quando a gente começou a divulgar que você era o convidado, já começamos a receber mensagem. Pô, até que enfim vocês acertaram. Eu falei, mas no episódio 75 a gente acertou. O que a gente fez até agora, então, meu? Eu tenho, eu tenho bons parceiros, né? O pessoal é gente boa, Eu acho, gente boa. Que eu acho que você legal. gasta bastante com parceria, gasta bastante dinheiro com marketing, parceria aí, eu tô achando. Eu tenho muita gente boa junto mesmo, né? Na verdade, eu acabo ganhando. O senhor Eliseu vai me dar uma costela. Bom, É, João, como eu já fui, a gente já combinou antes, eu nem sabia que eu vou estar junto, então eu vou Já junto. tá junto. Você tá junto, muito bem. Bom, beleza, gente. hoje a gente bateu 80 e poucas pessoas, mas acho que é excepcional mesmo, porque a gente está junto Indiana. hoje. Então, assim, e assim, eu tenho certeza que assim, o pessoal assiste depois, tem muita gente. Então, agradecer, João, mais uma vez, e obrigado por estar com a gente 2 horas aí falando, né? E assim, foi muito bom. E a gente vê pelas mensagens aqui recebidas no chat.
Ó, gratidão a todos, muito obrigado, seu Eliseu, Luiz, Lucas, obrigado a todos que participaram, estão presentes até aqui. LGPD, para mim, é um grande motivador para a gente repensar o nosso negócio na saúde, né? Em todos os aspectos, né? Em qualquer item do planejamento estratégico, a gente consegue encaixar LGPD. Se a gente for mais tradicional, da perspectiva de processo, preparação de pessoas, da perspectiva de treinamento, orientação, da perspectiva de mercado, da perspectiva financeira. E como grande objetivo estratégico, qualquer organização de saúde é cuidar de pessoas, no final das contas, LGPD é cuidar de pessoas, e eu sou muito grato de poder evangelizar, né, esse trabalho, né, trazer para vocês, e na expectativa grande que vocês repliquem, levem isso para outras pessoas, e eu me coloco à disposição sempre aqui da Azevedo, de todos que estão presentes, para a gente bater papo sempre sobre LGPD. Sou muito grato, obrigado mesmo, gente. Beleza, Valeu. valeu, pessoal. João, se você Tudo bom conseguir, você? ó, Boa tarde a todos. se você conseguiu convencer o Luiz, eu vou conversar com você pra gente conversar, viu? Pra você me ajudar nisso aí, ó. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Ótimo final de ano aí. Tudo Ótima bom? semana aí. Tchau, Tá chegando o tchau. final de ano. Boas festas pra todo mundo. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Mais. Tchau. Tá?